Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Para debater problemas e soluções sobre a qualidade da água em Porto Alegre, os vereadores da Comissão de Saúde e Meio Ambiente promoveram um encontro com o DEMAI e outros órgãos competentes. Remetendo à Semana do Meio Ambiente, o tema abordado na Cosmã desta semana foi a qualidade da água na capital gaúcha. O engenheiro ambiental da URGS, Antônio Domingos Benetti, palestrou sobre a qualidade da água para consumo e trouxe um apanhado histórico das contaminações dos mananciais. O objetivo do encontro foi verificar se estão sendo empregados os melhores recursos para evitar que as possíveis contaminações nas águas do Guaíba sejam prejudiciais à saúde do consumidor. Porto Alegre tem um problema sério, que é o risco quando nós sofremos com estiagens, em especial da proliferação de algas, que ela é também ocasionada pela poluição, mas não é o fator principal nem o único. Os fatores principais são a formação geológica do Lago Guaíba, que faz com que a sedimentação seja intensa, águas rasas e altas temperaturas, independente inclusive do grau de nutrientes, da dita poluição doméstica. Ele sofre com a proliferação de algas, com a floração de algas intensamente, e isso põe em risco a qualidade do manancial. Em 2005 e 2006 ocorreu o fenômeno da maré verde no Guaíba e a qualidade da água foi afetada durante o período. Mas nos últimos anos isso tem sido evitado, pois o DEMAI está empregando sistemas de última geração no tratamento da água. Nós realizamos pesquisas de novas tecnologias, principalmente na área de gosto, tratamento com remoção de algas, nos mananciais, mexilhão dourado, e essas tecnologias foram implantadas ao longo desses anos em várias etapas do tratamento, e isso foi melhorando gradualmente, a qualidade, cada etapa, cada processo, e também na rede de distribuição. Tem obras de trocas de tubulações por materiais que não deixam resíduos na água, Por exemplo, PAD, tubulações de PAD foram substituídas pelas redes de ferro, de aço, muito antigas. Então tudo isso vem favorecer a qualidade. Além do trabalho do DEMAI de troca de equipamentos e produtos químicos, a Secretaria Municipal da Saúde tem uma equipe dedicada à avaliação da qualidade para garantir o consumo saudável. A Secretaria Municipal de Saúde também coleta diversas amostras mensais, em torno de 50 a 60, em diversos locais de abastecimento no município, e no Laboratório da Saúde Pública faz análise dessa água. Ou seja, nós temos dupla checagem do próprio Departamento Municipal de Água e Esgoto e da Secretaria Municipal de Saúde. Também a Secretaria Municipal de Saúde faz a investigação de possíveis problemas causados por água ou por alimentos contaminados. Então, os surtos, as intoxicações alimentares, os problemas que acontecem no dia a dia de rotina, a água também é coletada para se checar. Conscientização ambiental. Este é o combustível do mais recente projeto desenvolvido pelo Clube do Professor Gaúcho. Criado em 2010, o programa comunitário socioambiental e educativo Bosques Nativos envolve os associados do Clube do Professor Gaúcho, familiares, amigos, escolas e a comunidade. A proposta é conscientizar o público sobre a importância da preservação do patrimônio ambiental paralelo ao processo de urbanização da cidade. Nós vamos resgatar o meio ambiente do clube e do entorno do clube. Vamos levar as crianças das escolas para visitação, as crianças vão conhecer as plantas, porque muitas vezes moram em apartamentos, não sabem nem o nome de uma árvore, não sabem um pássaro, que pássaro é aquele que nós antigamente vimos eles passeando pelas árvores, e as crianças não têm mais essa oportunidade. Então nós levaremos as crianças das escolas de entorno do clube para o Clube do Professor Gaúcho, para que eles conheçam, tenham essa intimidade com os pássaros, com as árvores e até mesmo os nossos associados, que às vezes as pessoas no dia a dia
não se dão conta, né? Atualmente, o Clube do Professor Gaúcho conta com 11 mil associados e envolve cerca de 22 mil pessoas em suas ações. O projeto Bosques Nativos já está em andamento nas sedes de Porto Alegre e Santa Maria e deve ser estendido também para a sede de Balneário Pinhal. Os representantes da SESI elogiaram o trabalho do clube e vão negociar com a mesa diretora da Câmara Municipal a possibilidade de disponibilizar transporte aos estudantes que participam do programa socioambiental. A questão também será tratada em uma reunião que acontecerá na sede da instituição nos próximos dias. Serão convidados representantes da SESI, da SMED, da Coordenadoria Regional da Educação e da Fundação Zoobotânica. O trabalho realizado pelo Centro Nacional de Tecnologias Limpas do SENAI foi apresentado aos vereadores no espaço da Tribuna Popular. A engenheira Josiane Machado de Oliveira informou que o CNTL é uma unidade do SENAI Nacional instalada junto à Fiergs na capital. O objetivo é conscientizar os empresários e fornecer subsídios às empresas para a implantação de processos de produção mais limpos. O centro funciona desde 1995 e hoje atua no Brasil, na América Latina e em países da África. Empresas como Gerdau e Nestlé são algumas das dezenas de organizações que utilizam os serviços prestados pelo centro. Tais serviços incluem consultoria em implementação do Sistema Integrado de Gerenciamento ISO 9001 e ISO 14001, conservação e gerenciamento de energia, tratamento de resíduos sólidos, diagnóstico e auditorias ambientais. Josiane explicou que as empresas avaliadas pelo Centro Nacional de Tecnologias Limpas recebem selos de certificação que facilitam a obtenção de financiamentos junto a organismos nacionais e internacionais. Ao mesmo tempo, as ações para a produção limpa resultam em redução no custo de produção, no uso de matéria-prima e nos passivos ambientais e trabalhistas. Uma série de atividades estão sendo realizadas na Câmara Municipal em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Na Galeria Clébio Soria estão as mostras Salve as Águas, de Sandra Virgínia Scheid, e Reciclar Também é Brincar, de Carlos Aparício da Silva Aguiar, o Teixeirinha. A visitação vai até 30 de junho, das 9 às 18 horas, de segundas a quintas-feiras, e das 9 às 16 horas, às sextas-feiras. No Saguão Térreo, acontece o Bazar do Fórum Municipal de Economia Popular Solidária de Porto Alegre, até esta quinta-feira, dia 2 de junho, das 9 às 17 horas. A programação ainda inclui a exibição do documentário americano Baraka, de Ron Freak. Com 92 minutos de duração, o filme foi gravado em 24 países, inclusive no Brasil, e mostra as diferentes culturas. A exibição será nesta quinta-feira em sessões contínuas, das 11h30 às 14 horas e das 17h30 às 19 horas, aqui no Teatro Glênio Pérez. Todas as atividades da Semana do Meio Ambiente têm entrada franca. A Câmara fica na Avenida Loureiro da Silva, número 255. Informações pelo telefone 3220-4392. Os parlamentares da Comissão de Orçamento receberam o secretário municipal da Fazenda para apresentar o relatório de cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano. O balanço apresenta resultados positivos, relatando que nestes primeiros 4 meses do ano, Porto Alegre manteve o equilíbrio fiscal. E ainda registrou crescimento de mais de 5% na receita total em comparação com o ano passado. Na prática, demonstra novamente o equilíbrio que tem se buscado por orientação do prefeito Fortunati de se procurar o equilíbrio, ou seja, nós tivemos um crescimento real da receita de 5,22% e a despesa cresceu mais que isso, chegou a crescer 9% em termos reais, mas com destaque nos investimentos, ou seja, esta é despesa boa, ou seja, o município está preparado para investir mais. Nós estamos agora no primeiro quadrimestre, evidente que não pode servir como parâmetro, que não provavelmente vai ser este número, mas que já crescemos 26% na questão dos investimentos em relação ao ano passado.
A Comissão de Acompanhamento do Ingresso de Afro-Brasileiros em Concursos Públicos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre esteve na Câmara. O objetivo da visita foi apresentar aos vereadores da SEDECOM o trabalho realizado pelo grupo. Um projeto de lei do Legislativo da cidade, aprovado em 2003, assegura que 12% das vagas dos concursos da administração direta sejam destinadas a afro-brasileiros. Até hoje, cerca de 1.000 concursados já foram beneficiados pelas cotas. Clóvis André Silva da Silva, do Gabinete do Povo Negro, enalteceu as políticas afirmativas. Ele defendeu que as cotas também sejam utilizadas para concursos da administração indireta e autarquias. Disse que é necessário dar visibilidade à lei, pois muitos afro-brasileiros ainda não se beneficiam das cotas por desconhecimento. Durante a reunião, o vereador Neucir Tessaro questionou a necessidade ou não do grupo, tendo em vista que a lei determina que podem se utilizar das cotas os candidatos que se autodeterminarem afro-brasileiros. Nós entendemos que tem que haver uma mudança na legislação e também rever a comissão, porque se a legislação diz que basta a declaração da pessoa, nós não podemos agora tirar a credibilidade da sua declaração. Nós vimos casos como ontem foi apresentado, que a pessoa tinha uma certidão de nascimento, comprovando que era parda ou negro, e a comissão indeferiu porque não preenchia os requisitos determinados pela comissão. Então, se nós temos uma lei, tem que se obedecer à lei. A nossa proposta é fazer um grande debate aqui na Câmara de Vereadores, trazendo os envolvidos, a comissão, e apresentar uma sugestão para a alteração desta lei, para que ela possa definir, valendo apenas a lei. Os 7 anos da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, foram celebrados no período de comunicações da sessão da última segunda-feira na Câmara Municipal. O proponente da homenagem, vereador Nilo Santos, do PTB, destacou a importância das igrejas na sociedade. Segundo ele, o trabalho dos pastores dessa instituição serve de modelo por suas diversas ações sociais e espirituais. O presidente da igreja, pastor Humberto Schmidt Vieira, agradeceu a homenagem e lembrou o início da instituição em 14 de abril de 2004. Contou que a igreja começou em espaços alugados na Vila Grande Cruzeiro do Sul, na Rua Caldre Fião e no antigo Cinema Carlos Gomes, no centro. Hoje, segundo Schmidt, são 400 igrejas espalhadas pelo Brasil, América Latina e África, e a sede fica em um prédio de 2.500 metros quadrados, situado entre as avenidas Voluntários da Pátria e Farrapos, em Porto Alegre. Entre os diversos projetos desenvolvidos, o pastor citou o apoio dado a presidiários, que inclui casa de passagem e encaminhamento para emprego e a recuperação de viciados em drogas. E agora vamos falar sobre o descarte de medicamentos. Está comigo a professora Louise Seixas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que coordena um projeto que tem exatamente esse objetivo, não é, Louise? Dar um fim correto aos medicamentos vencidos ou que a gente não utiliza mais. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, realmente este é um projeto que nós estamos desenvolvendo ali na Faculdade de Farmácia, né? E falando um pouco sobre esse projeto, ele partiu da preocupação com aquilo que as pessoas fazem ou não sabem o que fazer com os medicamentos vencidos, né? Nós começamos a ver que esse era um caso mais ou menos comum e que muitas pessoas, por exemplo, colocavam na água, na descarga, na pia, né, na ideia de, né, evitar contaminação em casa. Principalmente os medicamentos líquidos nesse caso. Não obrigatoriamente os líquidos, também inclusive os comprimidos, né, normalmente o pessoal colocava no vaso, dava bastante descarga, né, e aí eu sempre digo, ok, tu dá descarga, sai correndo para a beira do Guaíba e tu vai ver ele ali no Guaíba, que é de onde se tira a água de novo para fazer o tratamento para torná-la potável, né? E aí tem riscos ambientais e também para o ser humano. Riscos ambientais, exatamente. O que que acontece? Esses medicamentos, eles vão para a água, onde existe toda uma vida, né? E interfere antibióticos e analgésicos e todos os compostos químicos. E do tipo, nós já começamos a ver artigos científicos determinando ou detectando, por exemplo, feminilização de peixes.
E aí a gente se pergunta, mas o que está acontecendo com os peixes? Alterações genéticas, então. Alterações genéticas, né, comprovadas e que, em princípio, seriam, digamos assim, inexplicáveis, né? Bom, então tu vai começar a rastrear, bom, o que está acontecendo? Né? Então se sabe que a descarga de hormônios, por exemplo, na água, né, provavelmente por causa das pílulas, são aquelas então que são já ingeridas, metabolizadas e que são eliminadas. O esgoto vai para a água. Bom, isso é aquilo que a pessoa ingere e que ela tem que eliminar de qualquer maneira. Agora, eu sempre pergunto assim, bom, e a cartelinha que sobrou? Que a gente esqueceu de tomar? O que se faz? Né? As pessoas pegam, descascam os comprimidinhos, põem no vaso e dão descarga e some dos olhos. E aparece concentrado na água. E isso não é somente em relação a hormônios, antibióticos já estão sendo detectados e uma série de outros grupos terapêuticos. E então nós temos que tomar uma atitude em relação a isso. Isso vai refletir também no ser humano que consome essa água? Claro, sem dúvida. Ser humano, já há detecção, por exemplo, na terra, em lodo, né, em todos os locais aonde, né, no ambiente do ser humano. Né? Então, quer dizer, isso nos chama a atenção de que ele não pode ser descartado de qualquer maneira. O que é um medicamento? É um princípio ativo, concentrado, e que começa a ser largado no meio ambiente e começa a trazer prejuízos. Né? E também não deve ser colocado no lixo comum, Louise? Não, também não no lixo comum. O que acontece no lixo comum? Nós temos, infelizmente, situações de pessoas que vivem, né, eu nem digo os recicladores, mas da própria coleta, né, da catação mesmo, né, onde às vezes são famílias inteiras, crianças que podem estar atraídas pela questão, aquele comprimido que é bonitinho, colorido, né, que remete à bala, pode experimentar, né. O próprio adulto pode, bom, é um remédio, ainda vou poder usar, né. Então tudo isso, por que um medicamento vencido, né, não pode ser utilizado? Porque ele já não tem mais a garantia dos efeitos desejados. Né? Então, é um risco de efeitos indesejados e a não utilização correta desses medicamentos colocados no lixo. E qual a proposta do projeto de vocês, Louise? Qual seria o descarte correto? Na legislação brasileira, existe alguma coisa que indique o que devemos fazer? Indica. A legislação atende, mas atende somente, digamos, a indústria, a distribuidora e a farmácia. Tu nota que fica a descoberto o usuário. O lixo doméstico, o doméstico, por aquilo que está na residência de cada um. Sim. Tá? Então é justamente com essa população que a gente se preocupa, porque as distribuidoras não fazem isso, as farmácias não fazem isso, não colocam no vaso, não jogam, né, no rio. O usuário que não sabe o que fazer. Então o que nós pensamos? Uma maneira de conscientizar o usuário desses riscos e, ao mesmo tempo, oferecer locais onde ele possa levar os seus medicamentos vencidos. Então, essa é a campanha, o descarte correto de medicamentos, associado à orientação, não jogue no lixo, não jogue na água, traga para um posto de coleta. E aí, então, nós começamos a trabalhar quem pode ser esse posto de coleta e nada melhor do que a própria farmácia, onde ele adquire. Né? Então, essa é a nossa campanha, a instalação de postos de coleta em farmácias, né, onde o usuário pode levar o seu medicamento vencido, entregar ao farmacêutico, tá, porque é importante que não seja tratado como lixo, como a gente já viu, não joga na água, não joga no lixo. É um produto que foi uma vez adquirido e que tem que ser devolvido e, inclusive, no momento que ele entrega isso para o farmacêutico para colocar na coleta da farmácia, o farmacêutico tem a possibilidade de conversar com ele e perguntar por que sobrou. Porque eu parei, porque eu me senti melhor. Sim, mas não é bom tu abandonar um tratamento no meio. Porque começou a eu não me senti bem e coisas assim. Bom, então deveria ter retornado ao médico, pedir para substituir, né? Não simplesmente abandonar o tratamento. Sim. Né? E ao mesmo tempo também não deixar esse medicamento vencer, porque afinal de contas ele poderia servir a outra pessoa. Que é uma outra questão, né? Porque, bom, aí vem, por que o medicamento vence? Ou um abandono de tratamento, ou muitas vezes a embalagem é maior que o tratamento. E isso acontece com frequência. Aí a gente guarda, bom, pode ser que um dia eu precise. Não, mas espera um pouquinho, né? Tu só vai precisar se o médico te indicar. Né? Então, o que nós orientamos? Se eles ainda estão no prazo de validade, entregue para instituições que trabalham com a redistribuição.
Tá? Nós temos aqui em Porto Alegre mesmo, nós temos vários grupos que trabalham com isso. A Igreja do Rosário é a mais conhecida. O Hospital da Brigada Militar também trabalha com isso. E há outros grupos, ONGs, que trabalham com essa redistribuição. E quantos postos de coleta vocês têm a partir do projeto que estão desenvolvendo? Aqui em Porto Alegre nós temos como parceiros as farmácias Panvel, a rede Panvel de farmácias, né? E no momento 28 farmácias da Panvel estão fazendo essa coleta. Eu acredito que em breve aumente este número, mas no momento elas são parceiras e pode levar, não precisa ter sido comprado na rede, né? Isso é uma questão importante. A questão não é bom, eu só recebo, né, o que eu vendi, não. Realmente é para atender a população. Um comprometimento ambiental nesse caso. Exatamente. Né? E para onde essas farmácias vão despachar esse material, Luiz? Como é que funciona depois desse processo? Essa é uma questão importante, porque como eu disse inicialmente, tem uma previsão na legislação para que farmácias, distribuidoras, indústrias façam esse descarte. O que é recomendado? Há duas possibilidades. Ou que esses produtos sejam encaminhados para incineração ou para aterro de resíduos industriais perigosos. Diferente de aterro sanitário, diferente do lixão. Tá? Bom, aqui no nosso estado nós não temos incineradores. Então, aqui no estado, no Rio Grande do Sul, o destino correto é encaminhar para os aterros de resíduos industriais. Né? O que acontece? A farmácia recebe esses trazidos pela população e ela os destina para o aterro de resíduos industriais, né? Que é o que ela normalmente faz já com os seus medicamentos vencidos, que ela não devolve para a distribuidora, por exemplo. Né? E que tipos de produtos os consumidores podem levar? Vale o comprimido, o remédio líquido e no caso de seringas, agulhas também, tudo isso pode ser entregue? A campanha visa o medicamento propriamente dito, sólido, líquido ou creme, pomada, tá? Mas sempre, né, vem essa pergunta, porque tudo isso faz parte da nossa farmacinha, né? As seringas e os termômetros, né? Em princípio, o projeto não coleta esses produtos, né? Agora, algumas farmácias já têm começado a assumir isto, né? Até em função de proteger a população, né? Porque seringa é um problema muito sério, né? Seringa é classificado pérfuro cortante e que pode ser inclusive infectante, né? Tu não sabe exatamente o que houve com aquela seringa, né? Como ela foi utilizada. Mas ainda não há um programa oficial para esses materiais, né? A minha indicação é, bom, pergunte, né, na farmácia o que fazer, né? Ou num posto de saúde o que fazer, né? Mas ainda não abrange isso formalmente, mas é uma preocupação. E termômetro também, né? Termômetro, hoje em dia, se recomenda que não se utilize mais o de mercúrio, né? Mas aí vem a pergunta, o que eu faço com o que eu ainda tenho em casa, né? Ainda não estamos, mas acredito que em breve a gente tem que começar a discutir essa questão também. E quais são as próximas etapas desse projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luiz? Isso é uma questão importante. Por quê? Por que começou isso na universidade? Claro, a preocupação com o usuário, a preocupação ambiental, mas o que nós também estamos fazendo, né? Nós pegamos, né, vários desses medicamentos, amostras e analisamos. Analisamos para saber que tipo de medicamento é o mais descartado, né? Tipo assim, os de venda livre, os tarja vermelha, os tarja preta, né? Então nós classificamos eles pelos grupos terapêuticos, né? Antibióticos, antialérgicos, antitérmicos, né? Classificamos e a partir daí nós começamos a ter um panorama, tá? Isso nos permite traçar políticas até de saúde, né? Ou seja, é um projeto social também. É um projeto social e um projeto investigativo, científico. Sim. Tá? A partir daí nós podemos dar um retorno para as indústrias, para as empresas, né? Tal classe de medicamento está sobrando muito na mão do usuário, né? O que está acontecendo nisso? Né? De repente, não investir tanto em propaganda, mas sim em orientação para o uso correto, né? E as próximas etapas é tentar, digamos assim, automatizar esse tipo de controle que nós estamos fazendo, esse tipo de levantamento. Nós fazemos isso com os bolsistas, né? Eu coloco os bolsistas que pegam todo aquele volume e um a um eles vão registrando isso no computador. Hoje, atualmente nós já estamos com um projeto que deve chegar em breve em Porto Alegre, onde o usuário leva o medicamento com a sua caixinha, né?
tem o código de barras, o equipamento que é um coletor específico, ele lê o código de barras, já me traz todas essas informações, a classe terapêutica, a indústria que produziu, o tempo que ainda tinha para vencer, ou, né, o tempo de vencimento, isso tudo já vem automatizado, né, e a partir dali eu posso simplesmente pegar, né, já os dados em tabela e fazer análise, né, e a partir daí as orientações para tentar diminuir esse descarte, né? Que esse é o objetivo, né? Esse equipamento ainda não tem em Porto Alegre, mas deve chegar em breve. Deve chegar em breve. A ideia é instalá-lo na Farmácia Popular do Brasil, né? Que é a nossa parceira também. Nós temos um ponto de coleta também na Farmácia Popular, esqueci de falar isso. E ali, então, vai ser esse primeiro coletor que já está instalado no Rio de Janeiro e em São Paulo. Excelente. Louise, muito obrigada pelas informações e sucesso com o projeto, que afinal de contas tem todo um comprometimento com a saúde de toda a população. Agradeço a oportunidade. Nós agradecemos também a sua companhia. O Jornal da Câmara fica por aqui e até o nosso próximo encontro.